Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna. Tirando o véu, Apocalipse, revelação. Ouvintes, Deus quer que todos os seus filhos o conheçam. Qual o pai que não gostaria de se identificar com seus filhos como pai? Não tem lógica pensar numa coisa como esta, de um pai não se identificar como pai de seus filhos. Deus, sendo nosso pai, Ele tem prazer em se identificar conosco, seus filhos. Agora, é certo que depende de filiação. A Bíblia diz que o Filho unigênito está no seio do Pai. Este o fez conhecer. Este o fez conhecer. Isto quer dizer que Deus estava se identificando através de seu Filho. Jesus disse mais tarde: quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, constatamos de início que Deus tem se identificado com os seus filhos. Agora, como não são todos os homens filhos de Deus, então nem todos o reconheceram, o reconhecem como ele é, como ele se apresenta. Por quê? É necessário que ele próprio se revele àquela pessoa. Uns diziam que era Jeremias, outros diziam que era Elias. Mas vós, que dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora, para quem conhece a Bíblia, isso aí é o fio da meada, não é? Você pode prosseguir adiante com o pensamento
e ver que a análise está perfeitamente dentro das Escrituras e de uma maneira que serve para nos alicerçar na fé como filhos de Deus que somos. Muito bem, amados. É necessário que, então, sejamos revestidos do Espírito Santo, que sem o qual ninguém terá revelação de quem é Deus. Podem estudar teoricamente, então Deus é 3 pessoas distintas, Deus é isto, Deus é aquilo, Deus é grande, Deus é bom Pai, Deus é Jeová, Deus é Jesus. Não tem importância. Mas a questão de ser revelado, isso não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Em 2 Coríntios capítulo 5, nós temos uma mensagem para filhos de Deus. Anotem, mensagem para filhos de Deus. Paulo está dizendo: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Essa linguagem escriturística se refere ao nosso corpo, templo, casa, tabernáculo. São Pedro usou esse termo, Paulo também usou e o próprio Jesus usou. Então, se a nossa casa terrestre, quer dizer, o nosso corpo terrestre, se desfizer, temos de Deus um edifício. Ouvintes, prestem atenção. Um edifício, você veja o quanto um edifício tem mais valor do que uma casa. O quanto um edifício vale mais do que uma casa, de uma casa simples. Então Paulo disse que quando esta casa, esse tabernáculo, essa casa terrestre, esse corpo for desfeito, nós temos de Deus um edifício que é casa, naturalmente, não feita por mãos, agora é eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Está vendo que isso é uma carta para filho de Deus. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Não formos achados nus, quer dizer, despidos. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Muita gente não dá valor ao corpo. Agora, vamos ter a nossa atenção fixa nisto aqui. Esta mensagem, esta carta é para filhos de Deus. O natural explica o espiritual. Se um corpo fica sem o seu espírito, sem a sua alma, então ele está morto. Mas aquele espírito não fica vagando, não fica nu, despido.
porque ele tem uma outra casa preparada, um edifício, tem um outro corpo. Esse é o corpo celestial, quando o crente parte para o Senhor, vai para além da cortina do tempo, fica na sexta dimensão, com o corpo celestial. Depois da ressurreição, ele recebe o corpo glorificado, porque somente através do corpo glorificado ele pode entrar onde está Deus mesmo, na presença de Deus. É uma roupagem própria. Não adianta alguém querer ir para essas bodas, essa ceia na presença do Senhor, com roupagem de religiões, de credos e dogmas. Tem que ser com o corpo glorificado. Antes, quando se morremos, temos um corpo celestial, através do qual nós saímos fora da órbita da Terra e vamos além da cortina do tempo, em um lugar. Quando a pessoa não morre com Cristo, aquele espírito fica despido, fica nu de corpo, então não tem condição de chegar lá naquele destino que gostaria de chegar e nem de voltar. Então fica vagando, nu, despido, porque não tem corpo. Ora, meus ouvintes, se o natural explica o espiritual, e vou fixar mais uma vez essa mensagem para filhos de Deus. Esta coisa, essa aversão que a humanidade, os homens e as mulheres tomaram por roupa, não é um tipo de outra coisa. Deixe-me vos falar com bastante intimidade, mas fique sabendo, se há um amigo, é aquele que mostra estas coisas. Essa vontade de andar meio vestido, meia vestida, apenas com uns pedacinhos de pano no corpo, isso já explica perfeitamente que aquele espírito não tem vestidura para a eternidade. Por quê? Os nossos desejos, as nossas atitudes, as nossas maneiras de portar, mostram claramente a qualidade de espírito que temos. E quando um homem ou uma mulher está totalmente dirigido por estas modas naturais, mundanas, que desrespeitam as Escrituras, a lei de Deus, fique sabendo, estes espíritos são almas encarceradas, são espíritos encarcerados já, presos a tudo que o mundo ensina, e uma vontade de viver despidos. Isso expressa através do corpo. Alguém diz, Deus quer o coração, mas a Bíblia não diz assim. É certo que começa pelo coração. Nenhum esposo verdadeiro gostaria de ter uma esposa que antes de tudo o tivesse em seu coração. Mas jamais aquela mulher, aquela moça honestamente, corretamente, de uma maneira cristã, poderia ceder o seu corpo a um homem para o qual ela não tivesse dado antes de tudo o seu coração. Isto é, a sua vida. É a mesma coisa com relação a Deus, não resta dúvida. Mas quando a mulher dá o coração para um homem, ela se casa com ele, se une com ele, logicamente entrega o seu corpo a ele. Quando a igreja, que é considerada a esposa, formada de crentes, se casa mesmo com o esposo que é Cristo, então dá o seu coração para ele e também o seu corpo, é dele. Por isso tem vontade de andar vestido. A outra não tem vontade de andar vestido. Chama uns pedacinhos de panos de vestidos. Mas tudo que pode provocar um homem está em plena e franca demonstração. Aceite quem quiser aceitar, mas essa é uma mensagem para filhos de Deus.
Em São Lucas, capítulo 8, versículo 26 em diante, vocês encontram aquele fato interessante sobre o endemoniado gadareno, lá de Gadara. É uma terra lá dos gadarenos que está de fruto da Galileia. Então a Bíblia diz que lá estava aquele endemoniado que tinha quase 2.000 demônios. E vejam o que diz o versículo 27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Não habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. No versículo 35, São Lucas capítulo 8, versículo 27, diz que ele andava despido e não habitava em qualquer casa. No versículo 35, diz assim: e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido, e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Ouvintes, anotem isso. São Lucas, capítulo 8, versículo 26 em diante. Você vai encontrar um homem cheio de demônios, despido, e não parava em casa. Logo, você vai ver aquele homem, depois de um encontro com Jesus, vestido em pleno juízo. Agora voltemos para ali. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Esta vontade de viverem despidos explica perfeitamente que esses espíritos não terão de maneira alguma vestidura para a vida eterna. Por isso, vejam que São Judas, é uma cartinha de um capítulo só antes do Apocalipse, diz no versículo 23, e salvai alguns arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, se nós tivéssemos tempo, nós podíamos discorrer minuciosamente sobre estas coisas, mas já é o suficiente para os nossos ouvintes entenderem por quê e para que Deus tem nos enviado a revelação do Apocalipse. Veja o que São Paulo diz na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Talvez eu me torne um enfadonho por citar tanta Bíblia, não é? Mas é dela que procede palavra de vida eterna. Para onde iremos nós? Para um dogma? Para uma religião? Para uma mais moderna ou mais antiga, o que for? Pedro disse, para onde iremos nós? Vamos para a Bíblia, para Cristo que é a palavra. Paulo, um profeta de Deus, diz, em 1 Timóteo 2, a partir do verso 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, etc., etc., e muitas outras referências. Eu quero voltar a esclarecer aos nossos ouvintes. 2 Coríntios capítulo 5. Vocês leiam. Vocês podem perguntar o que tem uma coisa com a outra. Sim, o natural explica o espiritual. Esses espíritos que não permitem o corpo vestirem-se honestamente, eles estarão sem vestiduras para a eternidade, para a sexta dimensão. Estarão sem o corpo celestial, estarão, portanto, sem o corpo glorificado, sem o qual ninguém estará na sétima dimensão. Eles ficarão vagando aí na quinta dimensão até o dia do juízo. São almas encarceradas hoje, mas há tempo de se arrepender. A mensagem não é acusando, mostra a causa na verdade. Conforme temos dito, pregado, esse não é o evangelho analgésico, mas é um remédio que vai combater a causa do mal. Deus os abençoe, meus ouvintes.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Em Cristo vivendo no mundo aqui, desejo servi-lo até ir ali, no lar de ventura, de gozo sem par, irei dar-lhe glória e sempre o mirar, Cristo Mestre, quero viver sempre em ti, faz-me servo, sempre humilde aqui, dá-me graça para louvar-te, Senhor, sempre falando aos perdidos desta mensagem de amor. Ó tu, meu amigo, que vives no mar, sem rumo, sem mestre, tu vais naufragar, mas Cristo piloto, sua mão quer te dar, aceita-o agora, ele quer te abraçar, Cristo Mestre, quero viver sempre em ti, faz-me servo, sempre humilde aqui, dá-me graça para louvar-te, Senhor, sempre falando aos perdidos desta mensagem de amor. Desceu lá dos céus o bom Filho de Deus pra ser meu e teu Salvador. Desprezou o seu lar para nos resgatar. Oh, sim, Ele é meu Salvador, Salvador. Jesus por si mesmo cedeu, sim, cedeu pra ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turva está, recorrendo a Jesus que morreu. Eu tenho meu lar para ali repousar, braços
vestas do Redentor. Lá no monte a orar, foi sozinho ficar. Oh sim, Ele é meu Salvador, Salvador. Jesus por si mesmo cedeu, sim cedeu, pra ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Vendido à traição, sua sentença lhe dão, é morto qual vil salteador. Mas em vendo eu a cruz, digo logo a Jesus: oh sim, tu és meu Salvador, Salvador. Jesus por si mesmo cedeu, sim cedeu, pra ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turbado está,